Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Planejamento Governamental. Aqui quem fala é o professor Miller Danju e na aula de hoje iremos discutir um pouco sobre o processo de planejamento. A nossa aula tem como objetivos definir o que é planejamento, falar sobre o processo de planejamento, os seus componentes e as técnicas para estudar o futuro. Inicialmente, iremos definir o que é planejamento como função da administração. Então, o processo de planejamento, ele consiste em uma técnica de prever o futuro, de identificar formas de alcançar um futuro desejado, definir os meios para se atingir, que me tire do meu hoje e me leve a resultados. Ou seja, é uma transição de uma situação conhecida para uma situação desejada em um determinado intervalo de tempo. Implica sempre se tomar decisões e essas decisões elas irão afetar o futuro de forma controlada, gerando redução de riscos e incertezas. Então, é a lógica do planejamento como ferramenta que vai possibilitar o gestor sair da situação atual e atingir objetivos no curto, no médio e no longo prazo. Para se trabalhar o planejamento, existem algumas atitudes gerenciais que podem ser proativas, a antecipação, a atuação do gestor de forma antecipada, de aplicar forças que impulsionam o processo de mudança, agir de forma prospectiva, de forma a ter a capacidade de enxergar antes da mudança, antes do processo de mudança do contexto organizacional, ele afete aos processos, ele consegue, por meio de atitudes proativas, gerar a mudança e ou se adaptar ou ser um agente de transformação dentro de um cenário de mudança, dentro de um contexto de avanços, sejam tecnológicos, sejam culturais, sejam avanços sociais. Então, a atitude proativa são essas forças que impulsionam e desejam a mudança. É o espírito renovador do gestor que busca novos recursos, novas fontes de gerar inovação na organização. É a capacidade de identificar o cenário organizacional modificando e antes que o problema ele ocorra, ele consiga se adaptar a novas situações. Ou conseguir fazer uma leitura do contexto organizacional e ver um processo de mudança em curso e se antecipar a essas novas situações. A exemplo, mudanças radicais como a pandemia da Covid-19, momentos de insegurança dentro do contexto de segurança pública, que o gestor ele pode agir ou de forma proativa, de forma a se antecipar a um possível ou aos possíveis indicadores que mostram possíveis alterações no cenário e gerar e prover os meios que são necessários para se antecipar e evitar que o problema ele seja os reflexos desse problema dentro do ambiente organizacional sejam devastadores, sejam negativos, certo? Ou ele pode também ter o segundo tipo de reação em relação ao processo de planejamento, que é a atitude reativa, que é o comportamento mais reativo, é aquele gestor que deseja estabilidade, preservar a zona de conforto, seu status quo,
é aquela organização que tem muito apego às tradições, tem uma cultura avessa de aversão à mudança, à renovação. E isso vai gerar a incapacidade de se adaptar a novas situações. Em uma análise de um contexto adverso, pode ser responsável pela falência, pela derrocata, pela inefetividade, pela falta de recursos por má gestão da organização, e isso gera resultados ruins e até a inefetividade dessa organização em relação ao cumprimento dos seus objetivos. Então, são atitudes do gestor a partir de uma postura comportamental por parte da gestão organizacional, ela pode gerar crescimento, como pode ser um fator de derrocata para essa organização. O processo de planejamento, ele vem a partir de uma postura mais proativa do gestor. O gestor que consegue planejar, ele quer compreender o cenário organizacional e utilizar os recursos necessários, realizar o alinhamento dos recursos de forma necessária para se adaptar, para construir novas realidades e para gerar resultados positivos para a organização. Então, temos as etapas decisórias do processo de planejamento. E o planejamento, ele tem como dados de entradas as informações, o conjunto de informações, tanto do ambiente interno da empresa, que pode ser visto por meio de capital intelectual, capital humano da organização, pode ser visto por meio dos recursos, sejam recursos materiais, recursos financeiros, processos, rotinas, tarefas. E esses são os elementos de entradas que precisam ser analisados dentro de um ambiente interno. E o ambiente externo são as variáveis do macroambiente, que a capacidade de gestão já reduz um pouco devido ao aumento do grau de incerteza, mas que pode ser visto por meio do avanço tecnológico, ações governamentais, fatores ambientais, sociais, fatores de saúde pública que impactam a dinâmica da organização. E esses são elementos informacionais que o gestor ele precisa compreender, ter domínio de leitura, porque será o balizador, o orientador do processo de tomada de decisão desse gestor. Essas informações, elas são captadas e são trabalhadas por meio de modelos, técnicas de planejamento, que são outro elemento de entrada no processo de planejamento. A capacidade de análise do ambiente organizacional, ambiente interno, ambiente externo, e a capacidade também do gestor, a partir desses elementos, criar, gerar projeções de futuros. Esses elementos de entrada, eles são processados por meio da interpretação dos dados, as técnicas de planejamento, as atividades de criação, e chega o momento do processo de tomada de decisão. O gestor ele vai decidir por meio da elaboração de objetivos, identificação de indicadores de resultados que sejam apropriados, que sejam adequados para a dinâmica organizacional, qual é o caminho que a organização ela vai tomar e o que é que sai como os elementos no processo de elaboração do planejamento, os objetivos, os recursos que vão estar disponíveis e as estratégias, os meios de controle para se analisar se
o objetivo, ao longo das ações de execução, estamos gerando desempenho ou não para a corporação. E aí, a partir dos componentes do planejamento, das saídas do processo de planejamento, eu posso elaborar os planos, plano A, plano B, plano C, que permita com que a organização ela gere um portfólio de ações para dar conta da complexidade do ambiente no qual ela está inserida e que assim ela consiga gerar desempenho organizacional. O processo de planejamento ele vai desencadear meios de execução, que são: eu faço a previsão dos objetivos principais e que são objetivos de longo prazo, e a partir daí eu identifico formas de executar esse objetivo, que são objetivos secundários, políticas organizacionais, que são padrões decisórios para o gestor. Então, eu elaboro políticas a partir das áreas da corporação, política de recursos humanos, a política de gerenciamento de pessoas da minha corporação é de favorecimento ao crescimento, à valorização do capital intelectual, ao desenvolvimento de pessoas para que ela possa gerar promoções, a busca de novo capital intelectual, de novo capital humano para a corporação por meio de recrutamento interno, políticas de valorização financeira a partir do desenvolvimento de habilidades e competências. Isso são políticas, são direcionamentos que são dadas, que são estruturadas para que o gestor ele tenha caminhos, padrões para poder decidir no dia a dia da corporação. E também temos, dentro dos meios de execução, processos, rotinas, atividades e formas de gerenciar os recursos que estão disponíveis. Em contrapartida, do outro lado, também é necessário no processo de planejamento, a partir dos objetivos principais, se estabelecer estratégias de controle. O que é o controle? O controle nada mais é do que formas que o gestor ele vai identificar para, a partir de indicadores previstos, ele identificar o quanto ele está se aproximando de se atingir os objetivos que foram propostos, os objetivos principais, a visão de futuro da organização, que é um conceito que nós iremos estudar um pouco mais à frente. Então, para se estruturar meios de controle, eu preciso gerar produção de informação, eu preciso gerar um processamento dessas informações e estabelecer decisões de controle que irão compor um sistema de controle para a corporação. Esse sistema de controle, ele ajuda a gerenciar os recursos e me leva a desempenho organizacional. E esse desempenho para organizações públicas é uma medida de vantagem competitiva. Apesar de organizações públicas, dentro de uma lógica de planejamento governamental, ela não gere lucro, mas ela vai trabalhar com orçamento, ela vai trabalhar com recursos públicos. E esses recursos públicos, eles precisam ser gerenciados da melhor maneira possível para que se gere desempenho superior, e esse desempenho superior implica num bom atendimento, na boa prestação de serviço público, implica em atender às reais necessidades da sociedade que está pagando pela prestação de serviço público. O encadeamento entre visão de futuro, que é o principal objetivo da corporação,
dentre os objetivos principais, o mais importante é estruturado na visão de futuro, que é um objetivo de longo prazo. Para se atingir a visão de futuro, é importante ter esses objetivos intermediários marcos que são atingidos e que a sua integralização atingir o objetivo intermediário 1, 2, 3, eu consigo me aproximar de atingir esse objetivo mais complexo. É um encadeamento entre meios e fins até que eu consiga atingir a minha visão de futuro e tenha a possibilidade de planejar uma nova visão de futuro e aí continuar mantendo os processos organizacionais e o sentido para a existência da corporação. O planejamento dentro do contexto organizacional, ele vai acompanhar os níveis da hierarquia da corporação e toda a organização ela vai ter nível operacional, que é da execução da tarefa, o nível tático, que é um nível gerencial, e o nível estratégico, que é o nível de decisões de longo prazo, que vai estruturar missão, visão, valores, políticas organizacionais, que vai estabelecer o direcionamento estratégico, o sentido de existência daquela corporação e aonde ela pretende chegar ao desenvolver as suas atividades no longo prazo. E isso é o nível estratégico de decisões que impactam toda a estrutura da corporação. E a partir da hierarquia da corporação, é desenvolvido também os 3 níveis de planejamento, que é o planejamento de curto prazo, plano de ação, o que fazer no dia a dia, o plano tático, que é um elo de ligação entre a ponta, a execução e o planejamento estratégico, que vai definir, por meio dos gestores, nos níveis, nas áreas da corporação, seja finanças, orçamento, seja o marketing, seja a gestão de pessoas, seja os setores funcionais da corporação, gestão de tecnologia da informação, gestão da informação, administração da informação, onde e como desenvolver as ações. E, por fim, o planejamento estratégico, que na administração pública é composta pelos gestores estratégicos em cada esfera. Por exemplo, dentro de um órgão como o IFRN, quem são os gestores em nível estratégico? É o reitor, os pró-reitores e os diretores gerais de campus. Dentro do nível tático, quem são esses gestores? São diretores acadêmicos, coordenadores de curso. E o nível operacional aponta aquele que faz o dia a dia, é o professor desenvolvendo um planejamento de aula, um plano de curso. São os técnicos administrativos no desenvolver do dia a dia das suas funções, seja a secretaria acadêmica, seja o setor financeiro, orçamentário, a contabilidade para o pagamento de uma bolsa, de um benefício para estudante, aquisição de material de consumo permanente, pagamento de um contrato. E isso pode ser visto em todas as corporações, polícia militar, os diretores e comandantes de grandes unidades, os batalhões, os grandes comandos dentro da polícia militar. E por aí a gente pode fazer essa analogia a cada órgão, que vão ter tanto ações em nível operacional, como planejamento em nível estratégico,
e gestores para fazer essa ponte entre o estratégico e o operacional. Esses são os níveis de planejamento. Então, o planejamento estratégico define missão, o futuro e as formas de atuar. Vai definir quais são os produtos, serviços, quem são os clientes, os usuários, quais são os indicadores de vantagem competitiva adequado à administração pública, de desempenho que os órgãos públicos eles precisam entregar para a sociedade. Planejamento funcional, tático, vai trabalhar nas áreas marketing, finanças, recursos humanos para traduzir esse planejamento estratégico em ações para se elaborar o plano operacional, que define, por sua vez, atividades, os recursos que estão disponíveis e planejados e formas de controle para gerar as entregas no dia a dia, as entregas de curto prazo da corporação, que vão se somar e gerar e se ajudar a se atingir o que nós denominamos de visão de futuro. Os níveis mais importantes de planejamento se dão por meio do planejamento estratégico, definição de objetivos de longo prazo e formas de atingir, o planejamento operacional, que é o dia a dia, é a ponta, é definição de atividades, de recursos, é a forma que vai se iniciar a materialização para que se um dia esse planejamento de longo prazo ele seja atingido. E dentro do planejamento estratégico, são planejamentos de longo prazo, e o planejamento operacional é um planejamento temporário, singular. Então, temos aqui essa diferenciação. Planos permanentes, eu tenho missão, identidade da corporação, é o que ela é o que ela faz, é o tipo de valor que ela gera para a comunidade no qual ela vai estar inserida. Visão é objetivo principal, objetivo de longo prazo. E também temos como planos permanentes o desdobramento dessa visão em objetivos estratégicos. Valor é a régua moral da corporação. E as políticas são os padrões decisórios. Isso são exemplos de planos permanentes. E o que são planos temporários? São planos para o curto prazo, são cronogramas, calendário acadêmico do IFRN. Ele, apesar de ter um planejamento para um período de um ano, mas ele pode sofrer a depender da contingência, a depender das mudanças do ambiente, pode ser geradas alterações. Orçamento, apesar de termos um orçamento anual, geralmente o orçamento governamental, a depender da dinâmica econômica, da dinâmica política, da política nacional, ele pode sofrer cortes, contingenciamento, e a partir desses cortes e contingenciamento, esse orçamento ele pode ser a qualquer momento alterado, mesmo tendo sido previsto na LOA ou num projeto na PELOA, que é o projeto de lei orçamentária, certo? Ele pode sofrer alterações a depender da mudança do ambiente. E projetos? Projetos, eles são dinâmicos, eles se propõem a desenvolver um determinado conjunto de ações e ele tem um ciclo de vida definido e um ciclo de vida curto. Eu desenvolvo um projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa ele vai ser executado ao longo de 7, de 12, de 8 meses. Então, é um plano temporário.